irmãos. Estaremos estudando a lição dos jovens. Vamos estudar a lição 10, uma liderança chamada para restaurar. O tema do trimestre é a liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir, revista comentada pelo pastor Elias Torral. Então temos falado sobre a liderança cristã, temos extraído importantes exemplos de alguns modelos que, aleluia, essas lições têm nos apresentado, pessoas, líderes que o Senhor levantou, usou de forma poderosa e tem nos dado então, aleluia, uma direção para desempenharmos uma liderança conforme o coração de Deus. Hoje vamos falar sobre Ezequiel. Então, na lição passada falamos a respeito de Jesus ali chamando, vocacionando, nomeando os seus discípulos, seus apóstolos. Hoje a gente volta para o Antigo Testamento e vamos falar sobre Ezequiel a respeito dessa liderança chamada para restaurar. Glórias a Deus. Na próxima lição voltaremos a estudar alguns exemplos, alguns modelos de líderes do Novo Testamento. O texto principal diz: "E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo." Ezequiel 37, versículo 10. O resumo da lição: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com ele para a restauração do seu povo. Então a gente vai falar sobre esse líder, Ezequiel. Aleluia, foi treinado para ser sacerdote, foi chamado para ser profeta, no momento realmente que Judá estava passando num declínio terrível, aleluia, em vias de sofrer ali o juízo de Deus, o castigo, serem destruídos, serem espalhados, serem levados ao cativeiro. Então Deus é o Deus que, em toda situação extrema, Ele é aquele que dá a última palavra, Ele é aquele que pode tornar e transformar qualquer cativeiro, como aconteceu nos dias de Jó. Jó também estava ali numa situação terrível, aleluias, mas a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, no final daquele processo, Deus tornava o cativeiro de Jó. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar o Vale dos Ossos Secos, mostrar o caminho da restauração e saber que existe uma chamada para a restauração. Então, a gente está estudando o mesmo texto que os adultos estão estudando a respeito de Ezequiel e a respeito dessa profecia. Glórias a Deus. Sendo que aqui a gente vai ver no viés de uma aplicação para a igreja, uma aplicação para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Na lição dos adultos nós vimos a respeito da perspectiva da profecia escatológica em relação ao povo. É claro que também se aplica a nós, porque além de nos alegrarmos de ver a profecia do Senhor se cumprindo nos nossos dias, alimenta a nossa esperança de que a volta do Senhor Jesus se aproxima, pois tudo, aleluia, está sendo arranjado para as últimas coisas, para o cenário final. Bendito no Senhor do arrebatamento, da tribulação, aleluia, da restauração completa ali de Israel. O texto bíblico se encontra em Ezequiel 37, de 1 a 14. "Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: E eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair de vossa sepultura, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E eu vos porei na vossa terra e sabereis que eu, Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Né? Então, o mesmo texto base que estudamos na Revista dos Adultos, estaremos estudando também na Revista dos Jovens. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração do seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecer quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para essa geração. Então, estaremos estudando esse texto, mas com essa perspectiva em relação à restauração para a igreja, né? Uma restauração para a nossa geração, louvado seja o nome do Senhor. E veremos a respeito de Ezequiel que ele foi usado nesse momento. Quando estudamos o livro de Ezequiel, podemos dividir em 3 partes. Né? A primeira parte, do capítulo 1 ao 24, fala de juízo sobre Israel. Então, Deus usa Ezequiel, né? Revela várias profecias, utiliza ele às vezes até de forma cênica ali para ele expressar, né, o sentimento de Deus, para expressar, né, como Israel estava andando, e aquela profecia transmitida àqueles que estavam ali no cativeiro, porque Ezequiel é um profeta que é usado por Deus no cativeiro, né? Então, a partir do momento que Joaquim é levado à Babilônia, junto com ele vai cerca de 10.000, Joaquim, que era o rei ali em Judá, né? A Babilônia leva ele ao cativeiro e junto com ele cerca de 10.000 judeus são levados também ao cativeiro. E no meio desses 10.000 vai Ezequiel. A gente sabe que Daniel já está na Babilônia, porque ele vai, aleluia, logo no princípio, né, ali quando a Babilônia domina Judá. Naquele momento era o rei Jeoaquim. Daniel é levado à Babilônia, então Daniel já estava na Babilônia, juntamente com Azarias, Misael e Ananias. E após, né, então nessa segunda leva vai Ezequiel. Daniel é o profeta no palácio, né, ali junto à corte, junto a Nabucodonosor, e Ezequiel é o profeta que fica nos acampamentos, ali à margem do rio Quebar, então junto aos cativos. E Jeremias, profeta também contemporâneo a esses dois, continuava lá em Jerusalém. Então, Ezequiel é usado como líder nesse momento para poder ali consolar, para poder, né, transmitir a palavra de Deus, né, e conclamar o arrependimento do povo, para que o povo um dia pudesse também sair dali do cativeiro, né, conforme a promessa de Deus. Então, eles tinham que entender que tudo que estava passando era por causa das suas abominações, seus pecados, as suas injustiças que cometeram, e sempre o povo sendo avisado pelos profetas e nunca, né, davam ouvido, não obedeciam e acabaram passando então pelo vale, pelo castigo, pela luta. Então Ezequiel está nesse momento. Então os primeiros 24 capítulos do livro de Ezequiel fala sobre essa justiça de Deus sobre Judá. No capítulo 25 ao 32 vai falar sobre o juízo de Deus em relação às nações vizinhas. E do capítulo 33 até o final vai trazer então a restauração, né? Deus vai transmitir a mensagem através de Ezequiel de que Deus ia ter misericórdia ainda do povo, ia restaurá-los, ia cumprir todo o pacto, toda a aliança que ele tinha com Abraão. Então a gente percebe que Ezequiel foi um líder usado por Deus nesses momentos. Um momento de avisar, um momento de conclamar o povo ao arrependimento, de mostrar, né, tudo que o povo estava fazendo de errado. E após a queda, no capítulo 32, né, Ezequiel recebe a notícia que Jerusalém havia caído, havia sido submetida ali à Babilônia, havia sido destruída. E a partir de agora Ezequiel então é portador dessa mensagem de Deus, de que Deus ia restaurar. Glórias a Deus. Primeiro tópico, a visão do Vale de Osso Seco. Primeiro subtópico, compreendendo a visão. A explicação que Deus dá ao profeta a respeito da visão de Vale de Osso Seco indica que se tratava de uma espécie de parábola. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior, a restauração da terra,
a prosperidade e uma renovação de vida, à semelhança da que Adão e Eva tiveram no Éden. Lá em Ezequiel 36:16, vamos ler alguns versículos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundície de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme seus caminhos e conforme seus feitos, eu os julguei. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome, porquanto se dizia deles: Estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde foste. E eu santificarei o meu nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Eu vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Glórias a Deus. Então a gente vê que o motivo daquele arraso que eles estavam vivendo, simbolizado agora pelos ossos secos, espalhado, destroçado, como realmente um exército que era amaldiçoado, que a ponto de ficar espalhado pelo campo de batalha sem serem enterrados. Então Israel estava nessa situação por causa de quê? Por causa dos seus próprios pecados, por causa das suas próprias mazelas, sua própria rebeldia. Mas Deus é misericordioso, por amor do seu nome ele ia restaurar, por amor a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então a sua promessa é fiel, por amor a Davi, glórias a Deus. Então Deus é fiel e maravilhoso, mesmo que não sejamos fiéis. Glórias a Deus. Então esse momento de restauração é um momento que o povo tinha que, aleluia, ser grato a Deus e dizer obrigado, Senhor. Quando o povo está no cativeiro, Jeremias manda a carta ali para aqueles que estavam ali no cativeiro, dizendo que é para eles construir casa, plantarem vinhas, darem seus filhos em casamento, porque eles iam ficar ali 70 anos, eles tinham que reconhecer que aquele castigo, aquele juízo tinha que se cumprir na vida deles por causa dos seus pecados. Mas Deus é Deus de restauração. Ele convida a restauração, convida ao arrependimento. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Então esse líder que gerenciou, que foi usado por Deus em mensagens proféticas para que o povo pudesse se arrepender, mas o povo não se arrependeu. Agora também é um líder que vai apontar um caminho de restauração e o povo tinha que então reconhecer e se arrepender. Além da visão do Vale dos Ossos Secos, o capítulo 37 de Ezequiel registra a visão dos 2 pedaços de madeira, e ambas têm o objetivo de apontar historicamente a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel, como fruto da obra do Messias. Então Ezequiel 37, 15 a 17, aqui na lição está uma referência, está incorreta, tá? Ezequiel 36, mas é 37. Diz o seguinte: Outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel e seus companheiros. E junta um ao outro para que se unam e se torne uma só vara na sua mão. Glórias a Deus. Então, além de toda a restauração que Deus ia fazer, de eles retornarem à terra, glórias a Deus, a gente entende que a profecia ela tem mais de uma referência, pois ela pode representar aqui os judeus voltando da Babilônia, mas quando a gente percebe o contexto geral da profecia, é uma restauração que excede tudo isso, pois não só fala dos judeus de Judá voltando da Babilônia, mas sim das 2 nações se tornar uma só. Então 2 tábuas, que era para escrever lá, uma sobre Judá, outra sobre José, ou seja, sobre as 10 tribos do norte, sobre o reino do sul, e agora ia ser uma vara só. Glórias a Deus. Então essa profecia ela vai se cumprir cabalmente, aleluia. Já tem iniciado em 1948, quando Israel volta a ser nação soberana, porque quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, ainda não era nação soberana, eles eram vassalos dos medos,
dos persas, na sequência do Império Grego, depois de Roma, e no ano 70, debaixo do domínio romano, eles são mais uma vez espalhados entre as nações. Então só agora em 1948, no século passado, que eles voltaram a ser Estado, voltaram a ser nação soberana. Então a profecia se cumpre agora. Glórias a Deus. Nos nossos dias, Israel ali é uma nação soberana, voltando a se cumprir a parte do Espírito. Veio os ossos, se juntaram, veio nervo, veio pele, falta o Espírito. Ainda não havia o Espírito vai se cumprir durante a grande tribulação e no final dela, quando Jesus retornar para salvar Israel. Bendito é o nome do Senhor. Então tudo isso se cumprindo, porque a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Aleluia. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Então, esse novo Israel, fruto da obra do Messias, como diz aqui na lição. Segundo subtópico, a mensagem da visão. Os ossos secos representavam os judeus no cativeiro e eles estavam separados e mortos. Contudo, temos um Deus que restaura, que faz tudo novo, embora Israel estivesse arruinado. O Senhor os conduziria de volta à sua terra como evidência clara de uma restauração completa. Então, essa dupla referência da profecia. Deus mostra que eles vinham retornar, Deus é fiel, glórias a Deus, não ia se acabar ali na Babilônia. E isso como é evidência clara de uma restauração completa que se cumprirá no futuro. Por meio dessa visão, o Senhor mostrou a condição decadente na qual o povo se encontrava e seu interesse em restaurá-la. A finalidade de Deus com a restauração do seu povo pode ser identificada em suas afirmações. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor, disse, e isso eu fiz, diz o Senhor. O Espírito de Deus viria sobre o seu povo, trazendo uma nova vida, uma nova maneira de pensar e de se comportar, e com ela a restauração, confirmando assim a soberania e a fidelidade divina. Fazendo aplicação prática, a gente percebe isso. Aleluia, que mesmo em ruínas, aleluia, o Senhor tem poder para restaurar. Mesmo na situação extrema, poderíamos ultrapassar até a situação de ser simplesmente de um corpo morto, mas estava despedaçado, estava os ossos separados, sequíssimos, ou seja, muito tempo estava naquela condição. Deus tem poder para dar ordem ali e dizer, profetiza, que vai voltar tudo para o lugar, bendito é o nome do Senhor. Lições deixadas à liderança, terceiro subtópico. Faziam parte do governo de Israel o rei, o sacerdote e o profeta. O profeta Ezequiel fazia parte da liderança do seu povo. Então, vamos dar uma pausa aqui, lembrando que então, o governo teocrático sempre havia esses líderes, o rei, o profeta e o sacerdote. Ezequiel era sacerdote, porque ele era da família sacerdotal, estava treinando, embora com 25 anos ele é levado ao cativeiro. Normalmente o sacerdote assumia sua posição aos 30 anos, só que aos 30 anos Deus chama ele para ser profeta, glórias a Deus. Então ele tinha esses dois ofícios, sacerdote e profeta, ele tinha essa condição de desempenhar o papel de líder ali no meio do povo, glórias a Deus. O rei estava preso no cativeiro. Na revista dos adultos estudamos um tema que falava sobre os pastores infiéis. E a gente viu que os pastores infiéis, que Ezequiel também tratava, na revista dos adultos a gente tem muito mais temas sobre Ezequiel, aqui a gente só fez esse recorte hoje. Mas quando estudávamos sobre essa lição, a gente viu que os pastores infiéis não eram pastores eclesiásticos, que naquela época não existia, eram os líderes, eram os reis, sacerdotes e profetas. Esses eram os pastores infiéis que apenas dominavam sobre as ovelhas de forma bruta, de forma cruel, e faziam apenas se aproveitar, só apacentavam a si mesmos, ou seja, buscavam seus próprios interesses. Então a gente vê aqui nesse rol de líderes, havia aqueles infiéis naquela época, os falsos profetas, os sacerdotes que estavam corrompidos e os reis que só pensavam em si mesmos. Mas Deus levanta um líder fiel, um líder que é segundo o seu coração para transmitir a sua palavra e para dar uma direção ao povo. O quadro apresentado pelo Senhor ao profeta era grave e irreversível, mas Deus mostra a Ezequiel e ao seu povo que para ele não há impossível e que, independente das condições de uma nação, ele é capaz de mudar tudo. Chama também a atenção que, além de sequíssimos, aqueles ossos estavam separados. Houve um ruído e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37:7. Glórias a Deus. Sequíssimo demonstra uma situação duradoura, muito tempo ali estavam
naquela condição. Há muito tempo estava arrasado, mas Deus tem poder para restaurar. E estavam separados. Deus também tem poder para dar ordem para osso, juntar com osso. Há muitas lições importantes no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 37, para aqueles que exercem liderança. Uma delas é o fato que precisamos manter a nossa confiança em Deus em tempos difíceis de caos, pois Ele é poderoso para mudar qualquer cenário, por mais terrível que seja ou possa parecer. Então Deus está no controle, Deus é soberano. Qualquer cenário, aleluia. A gente passou por um período de crise terrível durante a pandemia. Aleluia. Mas o Senhor é misericordioso, nos guardou, nos livrou e estamos aqui de pé. Outra lição importante que podemos extrair é que precisamos reconhecer a importância da unidade para uma liderança eficaz. O povo de Israel estava destruído espiritual, econômica e socialmente, mas o profeta, como líder, permaneceu fiel ao Senhor e não desistiu diante das adversidades do seu povo. Ele confiou no agir do Todo-Poderoso. Então cabe ao líder ficar de pé. Glórias a Deus. Aleluia. A gente viu que a situação ali, estamos aqui na terceira parte do livro de Ezequiel, então a nação já tinha sucumbido ali diante da Babilônia. Então é uma situação de crise terrível, eles estavam realmente com terra arrasada. Então o líder ele tem que ter essa condição de confiar, de olhar para o alto, saber que de lá que vem o seu socorro. Glórias a Deus. E Ele é aquele que vai manter os outros, aleluias, com equilíbrio e confiante no Senhor. O segundo tópico vai falar o caminho da restauração. Bendito o nome do Senhor. Reconhecer a necessidade da restauração. Primeiro subtópico. Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os erros. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a real situação do israelita. Como é triste quando um líder não consegue enxergar a condição em que encontra os seus liderados. Não adianta fingir que tudo está bem, quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. É como na psicologia diz, é aquela fase da negação. As coisas estão erradas, mas você diz, não, está tudo certo, está tudo bom. Então é necessário a gente ter essa visão como líder, aleluia, de observar o que está errado e reconhecer e pedir o auxílio do Altíssimo, para que possamos também ver essa restauração acontecer no meio, aleluia, do nosso grupo que estejamos liderando e que porventura esteja passando também por uma crise. Aleluia. Então Deus mostrou a situação, aquele quadro, aquela metáfora através daqueles ossos secos, era para realmente uma visão que chocava, para demonstrar como Israel estava naqueles dias. Depender de Deus. Segundo subtópico, o profeta Ezequiel foi surpreendido pela seguinte pergunta de Deus: Filho do homem, poderão viver esses ossos? O profeta respondeu dizendo: Senhor Jeová, tu sabes. A resposta de Ezequiel reflete sua visão a respeito de Deus, de si mesmo e de sua fé, pois em vez de emitir uma opinião de qualquer natureza, ele afirma: Senhor Jeová, tu sabes. Então a resposta demonstra que Ezequiel era consciente de sua incapacidade, não só de solucionar, mas também de emitir qualquer opinião a respeito de uma situação tão difícil. Como parte integrante da liderança do seu povo, ele compreendeu que somente Deus seria capaz de apontar uma possível solução para o problema da nação. Glórias a Deus. Então Deus pergunta a ele, e ele não duvida, ele não fica incrédulo, pelo contrário, ele diz: o Senhor sabe. Ele queria dizer: não, o Senhor é soberano, o Senhor pode tudo, Senhor. O Senhor que diz isso, se eu disser que vai acontecer, bendito é o nome do Senhor. Então ele demonstra que a sua total dependência de Deus, reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, e Ele é apenas o servo. Bendito é o nome do Senhor. Me lembra aqui aquele texto de quando aquele leproso se aproxima de Jesus e diz ao Senhor Jesus: se quiseres, pode me tornar limpo. Aí Jesus disse: eu quero ser limpo. Bendito é o nome do Senhor. Então aquele leproso reconhecia que Deus tinha todo o poder se ele quisesse. Bendito é o nome do Senhor. Depois da resposta do profeta, o que se vê no registro bíblico é a ação direta, autônoma e voluntária de Deus e do seu Espírito agindo, confirmando que a restauração espiritual de um povo, ou mesmo de uma geração inteira, é obra exclusiva de Deus. Então a gente reconhece que estamos caídos, que estamos destruídos, que necessitamos, aleluias,
de restauração, necessitamos de reparo, de conserto. Confiamos que Deus pode fazer isso, aleluias. E, como diz no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e esperamos nele. Bendito no Senhor. Fazer a sua parte, terceiro subtópico. Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas do seu liderado, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que volte a fazer o que é certo. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como se me deu ordem, né? Não só aqui nesse momento, mas durante todos os 24 primeiros capítulos do livro de Ezequiel. Ezequiel apontava os erros, apontava a misericórdia, apontava o caminho do arrependimento. Só que o povo não se arrependia. O líder deve buscar a orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Lembre-se de que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus, por isso seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Então podemos extrair lições importantes da liderança de Ezequiel, né? Ele ali no meio dos cativos, né, estava exercendo essa função de forma brilhante, conforme a direção de Deus. Importante é que Deus dirija os nossos passos. Importante é que ouçamos a sua voz e façamos, aleluia, conforme a sua vontade. E o terceiro e último tópico, uma chamada à restauração. Então faremos então essa aplicação para os nossos dias. Uma geração a ser restaurada. Primeiro subtópico. Os fenômenos da pós-modernidade têm levado as pessoas a buscar o prazer a qualquer custo e ao relativismo ético e moral. Então aqui fala dos não crentes, mas infelizmente o mundo entra, né? Se a gente dá brecha, o mundo entra na igreja. E hoje, quantos influencers que estão fazendo a cabeça aí de muitos jovens adolescentes com esses princípios, com esses valores distorpados. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos ser como Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Aleluia, que não venhamos a nos contaminar, mas pelo contrário, nós que venhamos a transformar, né? Como diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós temos a verdade, glórias a Deus. E não eles que estão na sua incredulidade ou nas suas fugas para poderem viver uma vida de pecado, né? Distorcendo, desfazendo da palavra de Deus. Que nós possamos influenciá-los e não o contrário. Como resultado, temos visto diversas mazelas na sociedade, entre elas a violência urbana crescendo a cada dia. O divórcio foi banalizado, destruindo muitas famílias e os relacionamentos estão adoecendo. À semelhança do que Deus mostrou ao profeta Ezequiel, essa geração também carece de uma restauração espiritual. Então, estamos vivendo tempos trabalhosos e precisamos nos manter firmes naquilo que temos aprendido nas Sagradas Escrituras. Os que exercem liderança estão sendo desafiados a todo momento a se manter fiéis a Deus. Glórias a Deus. Os jovens que estão, aleluia, sendo alvo dessa lição. Vocês querem ser os ossos ou querem ser o profeta? Deus vos chama para ser o profeta, para profetizar a restauração, aleluias, para que também possamos contemplar esse milagre em nossos dias, em nossas igrejas, nossa juventude e no mundo. Bendito é o nome do Senhor. Segundo subtópico, um alerta aos líderes. A exposição excessiva nas redes sociais são um desafio para a liderança atual. Muitos já não sabem mais o que significa a vida privada, pois a todo o momento estão expondo fotos e vídeos de sua família e de seus momentos mais reservados nas redes sociais. Podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais e muito menos os seus liderados. Deus conta com líderes que, semelhantes a Ezequiel, se disponham a ser usados para a propagação e a busca por uma restauração operada pelo Espírito de Deus distante das mídias. Essa restauração é sobrenatural, depende de Deus, né? O comentarista faz aqui esse adendo em relação às mídias sociais, que muitos hoje, né, usam as mídias como se fosse o seu conselheiro, ou usam às vezes para desabafar, né? Ficam magoados e acabam expondo sentimentos ou situações que não deveriam estar ali no público, né? Algo que seria privado, algo que poderia ser resolvido às vezes, né? Muitas brigas,
né, muitas diferenças resolvidas através de uma conversa, mas a mídia ela faz com que aquela situação que era local, que era pessoal, se torne pública. Que Deus tenha misericórdia. E o terceiro subtópico, um alerta aos maus líderes. Ezequiel, no capítulo 34, faz uma comparação importante, mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. O profeta do Senhor revela que o mau pastor, líder, não é somente egoísta, mas é também destrutivo. Ezequiel 34, 18 a 20. Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas, ideias que são totalmente contrárias à Escritura Sagrada. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando a uma liderança que busca obedecê-los em tudo. Então, liderar é influenciar. E muitos estão sendo influenciados por maus líderes, por pastores infiéis. Pastor infiel, como a gente já falou, no livro de Ezequiel, se refere a líderes. É claro que podemos aplicar em relação à liderança eclesiástica, mas esses líderes que muitas das vezes são referência, vigiemos, aleluia, pois estão como lobo no meio das ovelhas, querendo apenas apacentar a si mesmo. Que possamos nos espelhar no líder Ezequiel, que foi levantado por Deus nesse momento difícil, de crise. E nós também estamos num momento difícil, aleluia, dias trabalhosos, dias de homens amantes de si mesmo, dia daqueles que não suportam essa doutrina e com aquela comichão no ouvido acabam indo buscar líderes que falam aquilo que agrada a eles e não o que a palavra de Deus manda. Mas que nós possamos olhar os erros, ver toda a situação que possamos estar vivendo ao nosso grupo, aleluia, ao nosso redor, de também situação extrema, situação que carece de uma restauração. Deus pode dar, aleluia. Como diz lá em 2 Crônicas 7,14, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Bendito é o nome do Senhor. A conclusão diz o seguinte, irmão: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel que anunciem a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos, basta que venhamos reconhecer nossos erros e nos voltemos para o Senhor. E a próxima lição, vamos estudar a liderança de Barnabé. Bendito foi o Senhor. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição, Pai. Obrigado por o Senhor ser esse Deus fiel, esse Deus que, aleluia, Pai, que castiga, Pai, esse Deus que aplica a justiça, aplica seu juízo, mas tem misericórdia. Lembra de nós no dia da tua ira, Pai. Aleluia, aviva a tua obra, Pai, continua restaurando, Pai, louvado seja o nome do Senhor. Visita aquele que está, Pai, numa situação, aleluia, Pai, com aquele vale de ossos seco, Pai. Aleluia, de forma arrasada, de forma achando que não tem mais solução. Mas o Senhor, Pai, aleluia, tem uma solução, Pai, para a vida de cada um que se arrepende, aleluia, e se volta a Ti, Pai, reconhece a tua soberania, aleluia, reconhece que o Senhor é bom e que o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus, visita cada um e abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.